a primeira vez que aparece a palavra pater nas Escrituras. Mateus 5,16. A palavra pater se referindo a Deus, porque aparece a palavra pater se referindo a um outro homem, né? Diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Então, o que ocorre? Quando a gente põe reparo no Pai, a gente age segundo o Pai. Vocês estão entendendo? Quantos aqui tem a cara do pai? Levanta a mão. Da mãe. Olha lá. Porque é o natural, a gente repetir padrões, né? Então, à medida que a gente vai sendo como Deus Pai, as pessoas vão glorificando a Deus, porque vão vendo a paternidade de Deus em nós. Mas, aí o texto vai seguindo, chega no capítulo 6, vai falar, no capítulo 5 ainda, no 45, vai falar sobre o Pai, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Aí depois entra no Sermão do Monte, entra naquela sequência lá de dar esmola, de orar, de jejuar, e aí sempre repete: e o teu pai que te vê em secreto te recompensará, teu pai que te vê em secreto te recompensará. Mas o que eu fiz? Eu fiz uma seleção de versículos que falam de atitudes que o pai tem. Porque são atitudes que nós temos que ter, tá? E a primeira, ela já pega. E pega bastante. Porque a primeira atitude que aparece está aqui em Mateus 6, no versículo 44. Desculpa, no 6:9, desculpa. Ele diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Meus queridos, a primeira atitude que Deus Pai tem é de perdão. Então, a primeira coisa que nós temos que nos deparar é com perdão. Nós temos que aprender a lidar com perdão. E o perdão tem algumas porções nas Escrituras que são bem interessantes, falando sobre ele. Eu vou tentar puxar pela memória um ou outro texto, mas que são extremamente importantes. Nós precisamos estudar aquela porção da parábola do credor incompassivo. Porque a parábola fala da nossa vida. Havia um administrador que perdoou um servo. Esse servo devia cerca de 10 mil talentos. Isso é equivalente a 200 e tantos milhões de dólares. Quem aqui teria condições de pagar? Nós estamos falando de 1 bilhão de reais, um pouco mais. Alguém aqui teria condições? Não? Ninguém levantou a mão? Se você levantasse, você ia arrumar tanto amigo hoje. Ele devia muito. E o Senhor ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, e que uma fração ínfima da dívida fosse paga. Ele suplicou, clamou, se jogou aos pés desse administrador, e o administrador, com compaixão dele, perdoou ele. Aí ele encontrou com um conservo dele que devia cerca de 100 denários,
um dia de trabalho. Vamos pegar aí uma diarista aqui no Rio Grande, quanto vai custar? R$200? Vamos pôr aí R$200, certo? Devia R$200. É uma dívida paga? Pagável? É um dia de trabalho. Porém, o conservo pediu, implorou, suplicou, e ele falou não, e ele jogou o conservo na prisão. Essa é a história. A história, então, diz o quê? O administrador é Deus, o servo sou eu, e o conservo é aquele que nos maltrata, que faz alguma coisa errada contra a gente. Quem aqui alguém fez algo errado contra você este ano? Nos últimos 5 anos, todos nós ferimos e somos feridos. Todos nós. Então, o conservo é aquele que nos fere. Então, qual o primeiro aprendizado que nós temos que ter? Nós temos que ter que a dívida que nós temos ao Senhor é muito maior do que a dívida que as pessoas têm com a gente. Primeiro ponto. Segundo ponto. O que significa a palavra perdão? Eu fiquei tão triste comigo, mas tão triste comigo, porque eu fui olhar essa porção, deve ter uns 10 anos. Mas eu passei quase 40 anos da minha vida cristã sem estudar o que é essa palavra tão importante. A palavra perdão no grego significa despachar, mandar embora. Então alguém faz algo contra mim, quando eu perdoo, o que é para eu fazer? Despachar. Só que Deus faz isso em dose única. Abram, por favor, em Miqueias. Miqueias, capítulo 7. Diz assim, versículo 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem compaixão na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos nossos pés as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Querido, o texto bíblico está dizendo que ele perdoa, ele despacha. E ele manda os nossos pecados na profundeza do mar. Hoje está bom da gente conversar sobre isso. Por quê? Porque aquele submarino implodiu. Então nós estamos com isso bem na mente. Aquele submarino implodiu a cerca de 4.000 metros. A profundidade do mar vai um pouco mais de 11.000 metros. O ser humano conhece mais das estrelas do que do mar. Por quê? Porque não se acha forma de ir até a profundeza. Esses dias eu li um artigo que no Japão conseguiram criar um robô e filmaram um peixe a 8.083 metros de profundidade. Mas não chegaram aos 11.000. Deus fez uma coisa singular. Ele lança os nossos pecados onde ninguém tem. Quem sou eu e você para falarmos do pecado do nosso irmão? Onde nós estamos com a cabeça? Onde está o nosso juízo? Se o nosso Pai lança os nossos pecados na profundeza do mar, quem somos nós para levantarmos o pecado de quem quer que seja? Mas quem somos nós?
para levantarmos o pecado de qualquer irmão que seja. Isso fere a paternidade de Deus, porque não provém da natureza de Deus. Quem ama, cobre multidão de pecados. Se alguém uma hora falar de alguma coisa ruim, de algum irmão para você, lembre aquele irmão as virtudes do outro. Mas não fale mal dos pecados cometidos pelo irmão. Não fale. Quem aqui fala dos outros, levanta a mão. Vocês levantaram meio baixinho. Quem fala mal dos outros aqui, levanta a mão. Eu fui casado com uma mulher de Deus. Alice, no final da vida, nem para mim, ela contava algumas coisas que ela ouvia. Não, César, eu prefiro não falar. Só lembra de orar por fulano, por ciclano, que eles estão precisando. A minha sobrinha, aquela sobrinha filha Rossana, a mesma coisa. Elas oravam 1 hora por dia juntos, as duas. Oravam sem falar dos outros, no final da vida delas. Por quê? Porque isso fere a paternidade de Deus, porque vai contra a natureza de um pai perdoador. Vocês estão conseguindo me entender? Então Deus despacha em dose única. Pequei, pus o joelho no chão, pedi perdão genuinamente, o Senhor lança na profundeza do mar. E quando Satanás vem me acusar diante dele, porque a Bíblia diz que o diabo é o acusador dos irmãos diante da face de Deus. Apocalipse 12:11. Diz que o diabo faz isso, nos acusa diante de Deus. Quando o diabo vai nos acusar, lembra do César, lembra daquele dia, daquela hora, daquele momento, com aquela pessoa, daquele jeito, daquilo que ele fez, daquilo que ele falou, qualquer coisa do tipo. O que Deus diz? Mas do que você está falando? Eu não vejo nada além do sangue do meu filho sobre ele. Eu não me lembro, eu desconheço. Quem somos nós? Só que o que ocorre comigo e com você? Nós não conseguimos fazer em dose única. Nós temos que fazer 70 vezes 7. Então o Felipe faz algo contra mim. E aquilo enrosca na minha cabeça. E eu perdoo ele. Dali meia hora, mas o Felipe, o que eu tenho que fazer? Senhor, estou despachando de novo. Dali 2 horas, mas o Felipe, Senhor, estou despachando de novo. Já perdoei isso. Existe um livro chamado Esgotamento Espiritual, onde o irmão conta uma história muito interessante. Ele é um pastor de uma congregação, e de uma congregação de interior, de uma zona rural, e um irmão falou algo indevido dele. E aquilo pesou demais para ele, ele ficou se corroendo com aquilo. Um dia ele ficou tão sofrido, que ele pregando, ele largou o púlpito e saiu. E foi andar no meio do milharal. E lá no meio do milharal o Senhor visitou ele, ele conta essa história no livro. E aí ele toma uma decisão, ele diz assim, Senhor, a partir de hoje eu não discuto esse assunto nem comigo, nem com ninguém. Fulano está perdoado. Então o que ocorre? A gente fica discutindo o assunto com a gente ou com alguém. Isso não é perdão. O perdão despacha. Então, só que nós vamos ter que fazer 70 vezes 7. Dependendo do grau de sensibilidade, dependendo da proximidade da pessoa, dependendo do tipo de coisa que foi feito, fere muito mais a gente. Machuca muito mais a gente. Só que o que a gente tem que fazer? Senhor, estou mandando embora. Senhor, estou mandando embora. Senhor, estou mandando embora. Senhor, eu não vou reter isso comigo. Não vou reter isso comigo. Estou mandando embora. O Senhor lança lá na profundeza do mar. E tem estudiosos que dizem assim, que Deus ainda põe uma plaquinha no mar dizendo, proibido pescar. Então, ninguém pode ir lá e retirar aquilo. Então, nós temos que entender que a natureza do nosso Pai
é uma natureza perdoadora. Gente, quem aqui é pesado? Sente a vida meio pesada? Quem aqui é? Levanta a mão. Pode verificar que você vai ter crítica dentro de você. Você vai ficar lembrando de coisa difícil. Você está me entendendo? E o que você faz? Deus me ajuda a olhar para ti. Olha esta porção de Isaías. Isaías 43, versículo 24 até o 28. 24 até o 25. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com as gorduras dos teus sacrifícios me satisfizeste. Mas me destes trabalho com os teus pecados e me cansastes com as tuas iniquidades. O trabalho do outro faz o quê? Dá trabalho e cansa. Por isso que eu falei de gente pesada. Porque quando você fica lembrando do erro do outro, você cansa. Te dá trabalho aquilo. Meus irmãos, eu não faço nada o dia inteiro, a não ser conversar, sentado. Eu não faço nada, eu chego em casa esgotado. Porque eu ouço problema. Eu ouço pecado. E aquilo cansa. Aquilo esgota. Então Deus está falando da sensação que Ele tem. Vocês me cansaram com os vossos pecados. Vocês me dão trabalho com as iniquidades de vocês. Olha o próximo versículo, a maravilha do próximo versículo. Eu mesmo, ou eu bendito, ou eu nada egoísta. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro mais. Então, o que Deus faz? O perdão é um ato de amor consigo. O perdão não é um ato de amor com o outro. Em primeiro lugar, o perdão é um ato de amor com você mesmo. Porque você está se poupando do trabalho que o pecado dá. Eu mesmo, por amor de mim mesmo, perdoo as tuas transgressões e dos teus pecados não me lembro. Você está me entendendo? Então, tudo aquilo que nos machuca e nos fere, você precisa, com urgência, perdoar. Porque senão você não consegue refletir a primeira natureza que o Pai Celeste tem. Você está me entendendo? Quem aqui tem dificuldade em perdoar? Levanta a mão. Então, a partir de hoje, é uma briga aqui. Senhor, eu não sou melhor que ele. Quem aqui, aquele que o feriu, fica perseguindo você na cabeça? Você fica lembrando dele demais. Olha lá, gente. E aí a Bíblia dá uma instrução, eu já falei para vocês. Eu vou repetir porque é importante. A Bíblia diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos odiará. Eu falei errado. Ouvistes o que foi dito aos antigos, odiarás o teu inimigo. Nossa, gente. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos... Tem dois jeitos de eu te perseguir. Eu fico no teu encalço, onde você entra, eu entro, onde você sai, eu saio. Fico no teu encalço. Ou você fica lembrando de mim. Estou te perseguindo do mesmo jeito. O que acontece com alguns de nós? Vocês ficam lembrando daqueles que o machucou. Daqueles que o feriu. O que você vai fazer a partir de hoje? Você vai orar por ele. Só que deixa eu te ensinar como é que você vai orar. Você não vai orar assim. Senhor, lembra do José, Senhor. Senhor, estou lembrando agora de quando ele me disse isso, aquilo e aquilo outro. Aí não ajuda. O que você vai fazer?
Senhor, estou abençoando o José e não estou amaldiçoando. Estou pedindo que o Senhor envolva ele e a família dele, que eles encontrem o caminho do Senhor. Toda vez que você lembrar, você vai orar. Você vai dar o testemunho para os seus líderes ou para mim qualquer hora, de que você tira com a mão, quando você tem essa atitude de perdoar. Mas você tira com a mão essa luta que você tem. E aí o perdão fica mais fácil. Então o que você vai fazer? Você vai despachar, regando esse despacho com oração. Você vai mandar embora, regando isto com oração. Regando esse despacho com oração, caiu mal. Quem aqui pensou no que eu falei? Levanta a mão. Pro puro tudo é puro, viu? Pro impuro e descrente nada é puro. Aqui que é a terra do despacho, né? Você vai despachar esta situação regando isto com oração. Você está me entendendo? Por quê? Porque isso é o que reflete a natureza do Pai. Só que o que nós vamos fazer? Vou fazer um joguinho um pouco diferente. Nós começamos, por exemplo, a falar de abuso. E eu tenho certeza que Deus está despertando um ou outro. Eu tenho certeza. De memórias ruins, falamos sobre a natureza dos pais. Eu tenho certeza que muitos de vocês lembraram dos pais, de como eles agiram errado. O que eu gostaria de fazer? Todos aqueles que têm uma necessidade de perdoar, que estão com lutas, com alguém, com alguma instituição, com alguma situação, alguma pessoa que sofreram injustiças, eu quero que você se coloque de pé, que eu vou orar por você. Tá? Todos aqueles, de forma bem objetiva, se coloca de pé, todos aqueles que têm necessidade de lidar com o perdão, que estão sofrendo com essa questão do perdão. Por favor, se coloca de pé. Amém. Amém. Nós temos mais pessoas. Amém. Amém. Nós temos mais pessoas, irmãos. Amém, 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 amém. Tem mais alguém? Amém, amém. Curva a sua cabeça. Senhor, visita os meus irmãos. E de forma muito simples, os ajuda a mandarem embora essas memórias. Nós pedimos que o Senhor encha eles de vigor, para que eles mandem embora quantas vezes forem necessárias, até que eles sejam libertos disso. Abençoamos aqueles que nos machucaram e nos ferimos. Abençoamos e não amaldiçoamos. Perdoamos, liberamos a dívida, liberamos aquilo que eles fizeram contra nós. Te agradecemos pelo privilégio de sofrermos como Cristo sofreu, as injustiças da vida, e pedimos que cada irmão seja renovado em Ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Segunda atitude do Pai. O Pai se revela. O Pai fala conosco. Abra em Mateus capítulo 11, versículo 25 e 26. Diz assim: Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Queridos, segunda atitude que o Pai tem, o Pai fala conosco. Deus fala o tempo todo, de todas as maneiras. O Pai fala com você. Não te falta instrução.
Não te falta direção, não te falta orientação. O que você precisa é aprender a ouvir. O ouvido, ele é uma coisa curiosa diante da ciência. Hoje sabe-se que um feto... Tem alguma mulher aqui grávida? Eu vi uma ontem. Isso. Tem algumas aqui. O feto, na 17ª semana, então ele está com 4 meses, discerne sons graves. Quem que tem som grave? O pai. Por que Deus fez desse jeito? Para frustração das mães. Por que Deus fez desse jeito? Porque quem vai representar o Espírito Santo? O Pai. Então Deus põe a audição já lá. Com 1 mês que ele nasceu, ele discerne sons. Ele leva 4 meses para tirar o borrão da visão. Então o som é apurado antes da visão. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. É o último sentido a ser perdido. Quantas pessoas nasceram de novo numa UTI, em coma? Em coma. Quantos nasceram de novo? Numa UTI. Aliás, eu tive uma experiência única com a Alessi. A Alessi resolveu não tratar, porque um dos componentes da químio que ela tinha que fazer deixava a mente dela extremamente atordoada. Ela não conseguia achar o livro de Mateus na Bíblia. Quando diagnosticou a doença, ela estudava a Bíblia 5 horas por dia. Ela estava estudando o livro de Romanos, aquela pilha de livro de Romanos, e ela estudando o livro de Romanos. Então ela resolveu, ela falou: César, que sentido tem para mim eu ter meu corpo saudável e não ter minha mente para o Senhor? Então eu vou ter minha mente para o Senhor, no tempo que o Senhor me permitir de vida. E ela tomou a decisão de parar o tratamento. Nós apoiamos ela. Foi uma tarde dificílima quando ela tomou a decisão. Todos nós no quarto, sentados na cama. E ela tomou essa decisão. Eu, a Jéssica, o André, ela e uma cunhada minha. Ela toma a decisão, nós respeitamos ela e apoiamos ela. E Deus recuperou um tanto a mente dela. Ela conseguiu ler 2 livros nesse período da doença, que foram dois períodos que eu estive com ela o tempo todo. Aí ela relaxava a tal ponto de conseguir ler. Um dos livros ela leu depois que voltou daqui. Uma das irmãs, eu acho que foi a Ana, quem deu um livro para ela. E ela conseguiu ler aquele livro inteiro no caminho de volta. Mas ela não conseguia mais ler. Ela lia de 4 a 6 livros por mês. Tá bom. Entrou na segunda-feira no hospital. Ela foi medicada com fentanil. Ela sabia, nós conversamos, eu conversei com ela, que ela ia ficar apagada. Ela apagou na quarta-feira e aí ficou apagada. No sábado, eu tive uma experiência única. O nosso devocional, antes dela adoecer, já era um devocional de 3 horas. E isso foi fortalecido, eu já ficava 3 manhãs em casa. E isso foi fortalecido com a doença. A gente ficava junto e ficava conversando muito. Tá bom. No sábado, eu tinha dormido, aí chegou o André e a Raquel, e eles ficaram de manhã, eu fui para casa, tomei um banho, dormi um pouquinho e voltei para o hospital na hora do almoço, e os 2 foram fazer, a Jéssica estava fazendo compra para casa, e os 2 foram almoçar e eu fiquei sozinho com ela. Recebi um livro no celular. Não leio no celular. Recebi um livro no celular, da Susana Spurgeon, chamado O Cântico dos Suspiros. Ela falando sobre a morte do Spurgeon. Abri o celular. A Alessi abriu o olho.
Encostei nele e falei, menina, você voltou. Acabei de receber um livro, vamos fazer um devocional? 25 minutos de leitura. Li o livro com ela. Orei com ela. Ela fechou o olho, derramou uma lágrima. Fechou o olho. E abriu no dia seguinte vendo o Senhor. Deus foi bom com ela e comigo. Sabe por que Deus foi bom com ela, meus queridos? Porque ela passou a vida estudando e ela resolveu não tratar porque ela queria ter tempo com o Senhor. O que Deus fez um dia antes da morte dela? Me abençoou para fazer um devocional com ela. Deus comunica. Ele fala. Ele instrui. Ele dá direção. Nunca nos falta. Por isso que Satanás quer ocupar o teu ouvido. Por isso que Satanás quer ocupar o seu ouvido. Porque se você ficar com o sinal cheio... Deixa eu te fazer uma pergunta. Se o teu computador encher, como é que ele fica? Lento. Se você encher a cachola, como é que o teu coração vai ficar? Lento. Distraído. Então você precisa aprender a ter diante de Deus uma mente limpa e tranquila. Saia da TV, saia dos jogos, saia do estímulo. 2 horas antes de dormir, pare com o celular 2 horas antes de dormir. 2 horas antes de dormir, pare com o celular. Deixa a tua química ser liberada. Deixa a melatonina ser ativada. Porque a luz do celular confunde o cérebro. Então você tem que fazer um posicionamento parando de alimentar o teu cérebro. Não leve o teu celular para a mesa. Mesa é lugar de conversa. Mesa não é lugar de olhar celular. Mesa é lugar de conversa. São 15, 20 minutos. Não leve o celular. Proteja a tua mente. Saia de informação negativa. Saia dos aplicativos. Saia. Mas saia disso daí. Porque isso enche a tua mente. E enchendo a tua mente, compromete a tua audição no Senhor. Você não vai ouvir o Senhor. Existe uma porção das Escrituras, quando o Senhor Jesus foi questionado, por que os discípulos de João jejuam e os teus não? E o Senhor ensina um princípio simples. Ele diz assim, pode porventura o amigo do noivo jejuar enquanto o noivo está presente? Dia, entretanto, virão quando o noivo será tirado. Nesse dia jejuarão. O John Piper, ele tem um livro escrito sobre jejum, Fome da Alma, é o nome do livro, é um bom material para ser lido, onde ele explica esse texto dizendo que nós temos que jejuar para a volta do Senhor. E isso é uma verdade. Porém, eu vou fazer uma aplicação um pouquinho diferente. Existem ocasiões em que parece que o céu está fechado e que a gente não consegue discernir a voz do Senhor de forma clara. Parece que a comunhão nossa não passa, por algum motivo. Ou é uma batalha espiritual, ou a gente está pesado, ou a gente está enroscado. O que a gente faz? Jejua. E o jejum apura o ouvido. E o jejum nos dá clareza de como agir. E aí um texto, então, vai dizer que naquele jejum, um vinho novo é depositado em odre novo. Por quê? Porque eu sou renovado no jejum. E ele pode depositar um vinho novo. Ele pode pegar um tecido novo e costurar numa roupa nova. Por quê? Porque eu não vou ter a roupa velha dos maus hábitos, porque o jejum tira isto de nós. Então a gente apura o ouvido. Você está com dificuldade de ouvir? Jejue. Busque de Deus uma clareza. Você está me entendendo? Só que o jejum
Eu não sei o que vocês pensam. Eu vou falar e vou embora amanhã. Então ninguém vai me questionar sobre isso. Eu discordo do jejum de Daniel. Porque, do meu ponto de vista, Daniel não jejuou. O que é jejuar? É, ao invés de alimentar a carne, alimentar o espírito. Então, vou tirar a Coca-Cola, vou tirar a doce, vou tirar isso, vou tirar aquilo. Daniel teve um posicionamento diante das coisas do mundo. Ele não jejuou, ele comeu. Ele teve um posicionamento diante das coisas do mundo. Aquelas coisas eram coisas contaminadas para o judeu. E ele se posicionou diante do mundo. Você está me entendendo? A gente tem a tendência de facilitar tudo. De espiritualizar de um jeito errado para facilitar. O que é o jejum? Ao invés de alimentar o corpo, você vai alimentar o espírito. Então, o café da manhã, você vai jejuar o café da manhã, digamos. O teu organismo é mais frágil, não dá conta de muita coisa. Você vai jejuar o café da manhã. O tempo que você estaria no café da manhã, você vai abrir a Bíblia, vai ler e vai orar. Você vai alimentar o espírito ao invés de alimentar a alma. E isso apura o ouvido. E o Pai Celeste comunica com você com mais clareza aquilo que Ele deseja fazer. Está conseguindo entender? Então o Pai fala conosco. O que mais? Esse Pai, Ele é um Pai de misericórdia. Terceiro ponto. A natureza dele é de misericórdia. Abram em 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e de toda consolação. Ele é Pai do quê? De misericórdia e de consolação. A palavra que eu recebi ontem da parte do Senhor foi: eu choro de tristeza pelo que houve com você. E eu sou o Deus da compaixão. Eu tenho por você compaixão pelo que houve. Eu vou te restaurar. Ele é um Pai de misericórdia. Meus queridos, todo dia Ele renova a misericórdia dele por nós. Sabe por quê? A palavra misericórdia é um misto de uma palavra grega com latina. Miseri, de miséria, e cardio, de coração. Então, é um coração voltado à miséria humana. Deus tem um coração que tem compaixão por nós, porque Ele sabe o tamanho da miséria que a gente tem. Meus queridos, onde eu estaria se não fosse a misericórdia dele naqueles 12 anos me suportando? Onde eu estaria? Onde você estaria se ele não fosse bom com você? Se ele todo dia não renovasse com você esse espírito? Já pensou se nós tivéssemos uma atitude misericordiosa uns com os outros? Você precisa aprender a olhar os seus pais e dizer: Senhor, dá-me da tua misericórdia. Dá-me do teu jeito com eles. Você vai aprender a ser firme com os teus pais, sem problema nenhum. Isso não é ofensa. O que você não pode é não elogiar seus pais, porque honra significa ver as coisas boas, entender que eles são mais velhos, que eles são autoridade, entender que eles são mais experientes, saber ouvir. Isso é honra. Agora, dizer de um ou de outro erro que eles têm, isso não é desonra. Pelo contrário. Pai, mãe, pai, o senhor está quebrando esse princípio aqui. O senhor não pode fazer isso está errado. Isso não é falta de respeito com os seus pais. Isso é estabelecer uma verdade. Mas você precisa ter um coração de misericórdia com eles. Não fugir para o quarto, não fugir na ira, não ser reativo, mas ter uma atitude que Deus tem conosco. Me parece, se eu pudesse traduzir a atitude de Deus toda manhã comigo, é mais ou menos assim. Vamos lá. É meu filho. Está avançando. Vai chegar onde eu quero.
Ele é cheio de alegria conosco, de esperança conosco, porque Ele sabe que a obra do Filho dele foi consumada. E que tudo aquilo que Ele decretou a meu respeito vai acontecer. Você está me entendendo? Não tem nada que Ele programou para mim que não vai ocorrer. Se Ele programou que você vai casar, você vai casar. Se Ele programou que você vai ser santo, você vai ser santo. Se Ele programou que você vai chegar no dia de Cristo, seja no dia da volta, seja no dia da tua morte, com tantas coisas resolvidas, você vai chegar naquele dia com tantas coisas resolvidas. Porque Ele disse o seguinte: estou plenamente certo de que aquele que iniciou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, tudo que Ele programou, Ele vai completar, mas Ele faz de que jeito? Com profunda misericórdia. Dia após dia, Ele tem essa atitude de misericórdia e de consolo. O Deus de misericórdia e de consolo. Porque a misericórdia consola o coração da gente. É uma coisa tratável, agradável, é uma coisa que não é aversiva. Meus queridos, na lei a gente não encontra misericórdia. Na lei a gente encontra o culpado. Você quebrou, você não fez, é assim, é assado, está certo, está errado. Quanto que eu agi errado e Ele me suportou? Quanto eu agi errado e Ele me suportou? E teve um dia que então Ele chegou, tratou, corrigiu, eu estava pronto. Então essa atitude de misericórdia uns com os outros, com aqueles que nos machucaram, com aqueles que nos feriram, com os nossos pais, com os nossos irmãos, porque isso reflete a paternidade dEle. Então você quer ter uma identidade? Você tem que refletir quem Ele é. Ele é um Pai de misericórdia e de consolo. Faz sentido? O que mais diz o texto bíblico? Lucas 11, 13. Esse texto é maravilhoso. Vamos começar com o 9. O texto bíblico diz assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Presta atenção. O contexto todo está falando sobre oração. Pedir, buscar e bater. Pedir, buscar e bater. Pedir, buscar e bater. Nós temos que pedir, buscar e bater. Não estou negando isso. Mas eu vou te dizer uma coisa simples e profunda. De que jeito que ele termina o texto? Ele termina dizendo que o prazer dele é em conceder o Espírito. Eu passei 2 anos da minha vida não pedindo nada ao Senhor. Em geral, eu peço muito pouca coisa ao Senhor. Via de regra. Por quê? Porque eu parto do pressuposto de que Ele é um Pai perfeito, que se adianta à minha necessidade. É tão interessante, quando você estuda as 3 fases do crescimento, filhinhos, jovens e adultos, a gente vê isso na vida natural. Então, se você levar o seu filho pequeno, de 5, 6, 7 anos, na padaria para comprar pão, ele vai parar na frente do balcão de chocolate? Ô pai, me dá isso daqui? Isso é natural? É. O que a gente faz quando a gente é filhinho? A gente pede tanta coisa boba que se você para, você vai ver e diz, nossa, mas depois que você cresce, gente, mas é natural do filhinho.
Agora, vai ser de estranhar se o teu filho de 20 anos de idade agachar no balcão e falar: ô pai, me dá esse chocolate aqui. Vai ser de estranhar isso daí. Porque à medida que nós vamos desenvolvendo, nós vamos pedindo menos ou pedindo de um jeito diferente. Faz sentido isso para você? Mas, meus queridos, pensa comigo. Se Deus te derramar uma porção maior do Espírito Santo, do que mais você precisa? Mas do que mais você precisa? Então, quando o Senhor me fez esse depósito, eu passei 2 anos. Senhor, me dá do teu Espírito. Senhor, me ajuda no dia de hoje a não entristecer o teu Espírito. Senhor, me ajuda no dia de hoje a não apagar o teu Espírito. Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Me ajuda a não deixar isso acontecer. Eu preciso disso. Você está conseguindo entender? Então, o Senhor, Ele deseja derramar sobre você de uma porção maior deste Espírito Santo. Ele é o Espírito de Deus, mas Ele também é o Espírito Santo de Deus. Então Ele vai te levar a ter um comportamento de santidade, que é o que tem acontecido muito conosco aqui esses dias, certo? O que mais nós temos? Eu tenho 10 minutos. Abra em João 5,17. Já citei essa porção esses dias. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Abram em Isaías 64:4. Olha essa porção. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Presta atenção. Você tem um pai trabalhador. Quem aqui tem pai trabalhador? Oh, graças a Deus. Você tem um pai trabalhador. Não te falta nada. Não te falta nada. Ele antevê tudo o que você vai ter de necessidade. Ele antevê. Vamos pegar a Olívia, que estava por aí. Está por aí ainda? Está ali atrás. Vamos pegar a Olívia de novo. A Olívia providenciou fralda para ela? Providenciou comida? Os pais que são imperfeitos fizeram o quê? Providenciaram tudo que ela tem de necessidade. Vocês estão entendendo? O que Deus faz? Ele se adianta. E nos tesouros dele, ele deixa guardadinho o que você precisa. Você está precisando de um marido? Ele tem no depósito dele. Guardadinho. Só que Deus é um Deus curioso. Ele diz assim: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Que dia que ele vai te dar o marido? Amanhã. Lembrando que para Deus um dia é 1000 anos. Só para vocês não falarem que eu sou profeta requenguela, que não se cumpriu. Vai que amanhã vocês chegam, você profetizou e não veio. Ele trabalha para os que nele esperam. Ele é um Deus diligente, não há falta. Ele é cuidadoso, ele providencia. Ele vai à frente, ele vai à frente, providenciando tudo aquilo que você tem necessidade. Ele vai à frente.
Você está conseguindo me entender? O que você precisa é aprender a descansar nele. Senhor, eu não tenho por que me agitar, porque Tu és um Pai de provisão. Tu és o Pai que traz tudo aquilo que eu tenho necessidade. Você está me entendendo? Eu posso inverter. Menino, você precisa de uma esposa prudente? Porque tem essa direção para o homem. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Queridas, mulher tem que saber esperar. Mulher tem que saber esperar. A mulher recebe um papel duplo da questão da espera. Tudo na mulher envolve espera. Ela leva 4 dias, 5 dias de TPM, ela menstrua, fica mais 3, 4, 5 dias, ela gesta por 9 meses, ela amamenta por pelo menos 6 meses, ela fala com o sujeito e tem que esperar 2 meses para ele entender. Quando não tem que esperar 2 anos. Tudo na mulher envolve espera. Menina, quer se preparar para o casamento? Seja prudente. Seja prudente. Estuda a expressão prudente. Eu estou estudando com um grupo de pessoas, eu estou estudando as 7 colunas da sabedoria. A sabedoria edificou a sua casa e lavrou as suas 7 colunas. Nós estamos estudando quais são as 7 colunas da sabedoria, diretamente ligados sobre a mulher, porque o texto bíblico diz que a mulher sábia edifica a casa. Então, mulher tem que saber quais são as 7 colunas da sabedoria. O homem também, mas para ela tem um peso maior. Deus trabalha para aquele que nele espera. O teu papel é se alimentar dele e ser aquela criança desmamada do Salmo 131. Você está conseguindo entender? Deus trabalha para aquele que nele espera. Abram em João 6,32. O que diz lá? Diz assim: replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Terceiro ponto. Quem nos alimenta é o Pai. Uma vez eu ouvi o irmão Alan, aquele irmão que falou que o inferno é um ato de amor. Ele corrigiu um pastor, ele estava na casa do pastor, e eles eram muito amigos, o irmão Hélio, e o pastor Alan, e o irmão Alan. E o Hélio foi orar agradecendo pelo almoço, e ele orou agradecendo ao filho. Jesus, quero te agradecer por esse alimento que está na mesa. E o Alan fez uma correção. O Alan falou assim: irmão Hélio, ore ao Pai. Porque quem providencia alimento é o Pai. E vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso. Quem providencia o pão é o Pai. Quem aqui tem medo de faltar comida? Medo de não ser suprido? Medo de ter falta financeira? Deixa eu ampliar a pergunta. Quem aqui tem medo dessa questão financeira? Levanta a mão, levanta alto. Olha lá quantos irmãos. Meus queridos, nada vai nos faltar. Nada vai nos faltar. Eu tive 2 ocasiões que eu não tive comida em casa. A primeira, eu estava recém-casado, eu e a Alessi. E acabou o dinheiro. E acabou a comida. E de manhã nós oramos e fomos para o trabalho. E o trabalho pagava o almoço. Mas nós voltamos para casa e não tinha o que comer. Nós não falamos com ninguém, nós só oramos de manhã.
Olha o que Deus fez. Um irmão meu morava em Curitiba, 420 quilômetros de distância, e perdeu a lente de contato. Voltou até a casa dos meus pais, 100 quilômetros de onde a Alessi morava. Aí, meu pai falou para ele, vai até Maringá, a nossa cidade, e faz a lente de contato lá. Ele veio até a cidade. Só que minha mãe sempre foi uma mulher muito organizada, uma boa cozinheira. Meu pai matava boi e minha mãe congelava o boi inteiro. Desossava, obviamente, né? Deixa eu explicar. Desossava, né? E guardava o boi inteiro, um freezer enorme. Minha mãe mandou um isopor desse tamanho, com carne, pão, queijo. Chegamos no final do dia, aquele isopor em casa. Pegamos um pedaço de carne congelada, a gente ria cortando a carne congelada para fritar bife. Ele foi à frente. A Jéssica já era nascida. Meu sogro adoeceu e teve um câncer. A Jéssica era bem pequenininha. E aí nós tivemos uma despesa enorme. Chegou um ponto em que acabou a comida. E não tinha dinheiro. Mas não tinha. Eu já tinha aberto com a Alessi, já tinha confessado, então estava bem organizado financeiramente, mas acabou o dinheiro. De repente bate um irmão, Esmeraldo, um médico. Aí, valioso? Esmeraldo. É mesmo. Valioso, ele e a Mônica. Alguém aqui se chama Esmeraldo? Não? Aí, ele bateu, ele estava numa moto, ele era médico, estava saindo do plantão dele. César, então, estou o dia inteiro inquieto com você. Esmeraldo, mas por que, César? Eu não sei. Aí ele tirou do bolso dele um cheque e pôs no meu bolso. Você vê aí o que você faz. Dava para fazer 2 compras. Fiz uma para mim e uma para minha cunhada, que também não tinha nada em casa. Nunca falta. Tive vontade? Mas muita. Meus 2 filhos dividiram um picolé. Traumatizou? Nunca. Vocês estão me entendendo? Não falta. Ele providencia. Cansei, até hoje eu não preciso. Mas até hoje eu tenho irmãos que dizem, César, estou desfazendo meu guarda-roupa, você quer alguma coisa? Vai, traz. Não tenho problema nenhum com isso. E o que entra, outras coisas saem. O guarda-roupa tem que ser enxuto. Tem que ser o que a gente necessita. Tem tanta gente que precisa. O que entra, sai. Não nos falta. Agora, você quer ver uma coisa? Eu devo ter dado não menos que umas 10 casas mobiliadas. Porque a gente dava. Uma vez eu vendi uma máquina de lavar, mas eu vendi depois com um arrependimento tal, Vendi para uma cunhada minha. Só que também já ajudei muito a minha cunhada depois. Mas porque eu nunca fiz isso, eu sempre dei. Meus queridos, eu não tenho problema de mobiliar a casa. Porque aquilo que você dá, Deus te retribui. Eu dei móvel, eu dou roupa, eu dou dinheiro, eu dou salário, eu dou muita coisa. E o que eu dou, Deus simplesmente me abençoa. Deus leva, inclusive, em conta a natureza daquilo que a gente dá. Já dei carro. Não tenho problema de ter carro. Aquilo que você dá, o Senhor naturalmente retribui. Por quê? Porque Ele é um Deus que providencia tudo aquilo que temos necessidade. Amém? Amém.